Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nova operação publicitária do Estadão. Hoje vamos bater um papo com Flávio Whiteman. Ele é Chief Creative Officer e cofundador da Tech & Soul. Redator e diretor de criação, Flávio iniciou sua trajetória no glorioso interior de São Paulo, logo migrou para Portugal, depois fez uma escala em Curitiba e chegou a São Paulo. Tech & Soul nasceu em 2017, foi considerada top 3 no Cannes Lions em 2019. Flávio, muito obrigado pela presença. Olá, Bovo, obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz aqui em poder colaborar e a gente bater esse papo sobre criatividade. Muito bom. Aqui comigo para conversar com o Flávio, Daniel Canelo, que é o diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Flávio, você como um cara que já passou aí por várias agências e várias partes do Brasil e de fora do Brasil, né? São Paulo, Curitiba, o interior, Portugal. Como é que você avalia aí as diferenças entre os mercados, né? Principalmente quando a gente fala de trabalho digital? O que você pode pontuar para a gente de diferença e de semelhança entre esses mercados todos? Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, onde eu fiz a faculdade, e garoto ainda fui para Lisboa. Depois fiquei vários anos em Lisboa, pelo menos uns 5, 6 anos trabalhando na W Portugal. Aí fui para Curitiba, trabalhei numa agência chamada Master, bastante tempo, 6 anos. E aí fui para a África, onde fiquei, sei lá, quase 10 anos, até abrir a Tech & Soul. Então, devido ao tempo, a gente pode comparar um pouco como que é a indústria de comunicação no geral, né? E depois eu posso falar um pouco sobre o digital. Eu acho que tem uma coisa incrível e maravilhosa que acontece hoje em comunicação, é que se você quiser ser global, no sentido de entendimento daquilo que você faz, você pode falar um pouco da tua aldeia, sem problema nenhum, né? Os princípios básicos do ser humano são perfeitamente os mesmos em qualquer lugar, né? Tanto que acabei de ver campanhas incríveis indianas, paquistanesas, enfim, de todo lugar, uma simplicidade tremenda, entendível em qualquer língua, em qualquer cultura. Então, nesse sentido, não há muita diferença. O bom trabalho é bom trabalho sempre. Em relação ao digital, eu acho que hoje não faz muito mais sentido a gente falar do digital, do physical, porque, de certa forma, a comunicação ela está tão abrangente, né, está tão incrivelmente ampla, a gente faz o surrounding em volta da pessoa, desde rádio, desde de cinema, TV, social, enfim, digital, tudo. Acho que tudo hoje, basicamente, é comunicação. Qualquer coisa hoje é comunicação. Nesse sentido, eu acho que os mercados eles se diferenciam, o mercado, principalmente o brasileiro, de modo geral, de outros países, se diferencia, acho, pela criatividade, né, recursos técnicos, craft, e, nesse sentido, o Brasil é uma potência, né? O mercado de Portugal, não posso dizer pela atualidade lá, mas muitos brasileiros de sucesso hoje no mundo trabalharam lá, desenvolveram trabalhos incríveis lá e fizeram com que aquele mercado se sofisticasse também. Nesse sentido, a gente vê que não tem muita mais diferença, não tem muito mais diferença, né? O usuário de celular hoje é igual, meio que parecido no mundo todo, e por isso a comunicação precisa ser esperta e eficiente no mundo todo. Muito bom. Daniel? Flávio, muito bom falar contigo aqui. Pegando aí toda a sua experiência em vários mercados, né, como criativo e tal, como é que você vê o momento de transformação digital do Brasil, né, especialmente aí dos clientes que vocês atendem, com os quais vocês têm contato, né?
E a pandemia, né? Nesse contexto de transformação, acelerou, mudou um pouco as relações? Como é que como é que essa transformação foi afetada durante aí o período da pandemia? Daniel, eu acho que hoje existe na nossa função de comunicação, eu acho que existe uma maneira de ver as coisas mais humana. Quando você fala digital, o que eu entendo hoje é que há uma inteligência, há ferramentas, a própria programática, né, ao delivery de mídia digital sofisticadíssimo hoje, tanto nas redes, enfim, completamente auditável, completamente com os resultados sendo mensurados em tempo real. Nesse sentido, acho que a nossa indústria como um todo, ela se sofisticou de tal maneira que hoje é como se fosse outro planeta, no sentido de você entregar a tua mensagem. Me lembra até um personagem interessantíssimo que tinha no Agente 86, era no Maxwell Smart, tinha o Agente 13. Eu não lembro, não sei se você lembra do Agente 13, mas o Agente 13 era o cara que o Maxwell Smart, ele estava, que era um agente secreto, ele estava no banheiro, ia escovar os dentes, o Agente 13 aparecia ali, né? Basicamente, a programática é isso, né? Você está em qualquer lugar e te servem coisas e conteúdos, e geralmente isso acontece aqui, obviamente, que sabe onde você está, e você tem a chance de iniciar uma comunicação, de iniciar uma conversa, ou ser abordado por uma conversa. Nesse sentido, a coisa hoje está sofisticadíssima, e existe uma parte tecnológica, de ferramental, bastante de engenheiros mesmo, né, trabalhando incansavelmente em cima disso. E, obviamente, a gente tem o apoio e o suporte de empresas de tecnologia que fazem isso, né? A TechNSoul hoje é uma empresa, 70, 80 funcionários, a gente trabalha exclusivamente em estratégia, seja ela estratégia de negócio, seja estratégia de mídia, seja estratégia de criação e criatividade. Então, o restante, como, por exemplo, essa parte de digital, essa entrega de digital, a gente faz com parceiros, como o Blue, a gente faz fazia com a Predicta, faz com a Raccoon, a gente sempre acredita, e essa é uma nova maneira de pensar, que pelo menos a gente acha que é uma nova maneira de pensar, por tudo que a gente vê, a gente não quer fazer aquilo que outras empresas fazem mais rápido e melhor e mais barato que a gente quer fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é baseado em estratégia e criatividade. Então, eu vejo isso hoje aqui, a gente tem, acho que o nosso mercado está completamente super abastecido de capacidades nesse sentido. Em relação à pandemia, ela conseguiu fazer, tem a parte ruim, triste, a parte que dói o coração de falar sobre as perdas, a gente perdeu muitos amigos, parentes, enfim. Mas a pandemia para o mercado, vamos lá. O que dá para falar? Nem tudo foi ruim. Em que sentido? A pandemia ela tornou qualquer grande agência numa agência que tem esse quadradinho aqui. Ou seja, a maior agência do mundo, ou a melhor, ou a pior, não sei, qualquer agência ficou do tamanho de um quadradinho numa tela de Zoom, onde a gente está agora. E o que isso significa? Significa que todos os elementos acessórios e de maquiagem e de sedução de um business de criatividade hoje, né? Sedes nababescas, coisas normais, né? Coisas do ser humano, coisas que impactam, que também são comunicação, elas passaram a ter um peso menor na decisão da escolha de parceiros de comunicação. Então, vou dar um exemplo. A TechNSoul, há exatamente 1 ano e pouco atrás, ela tinha ainda, nós temos 4 anos de criação da agência, a gente ainda é uma agência, apesar do reconhecimento do mercado, apesar da gente aparecer muito bem em Cannes,
Esse ano a gente teve 4 finalistas lá. E isso foi uma conquista, porque eu fui júri, eu sei o tanto que é difícil. A gente é uma agência nova. E o que aconteceu na pandemia? Os clientes preocupadíssimos com o que iria acontecer com o futuro do negócio, falando, o que você acha do meu problema? E aí, o que eu achava do problema, o que eu e meu time, meus sócios achavam do problema do cliente, acabou tendo um peso maior, e as soluções para isso acabou tendo um peso real, sem contrapesos de imagem. Ou seja, a gente voltou para a essência. A pandemia trouxe a essência de volta, a essência profissional, a essência de negócios, a essência da criatividade. E por isso a gente cresceu. Hoje a gente tem basicamente 80 funcionários, né? A gente está até procurando uma sede aqui na Vila Madalena, porque a gente, logo, depois da vacina, todos voltarão, espero, ou em parte voltarão, enfim, precisa de espaço para todo mundo. Mas a pandemia trouxe o essencialismo de volta. Vale muito a experiência, vale muito o background, vale muito aquilo que você pode contribuir. Então, nesse sentido, o mercado ele se rearranjou e reabriu posições para grandes profissionais que ou estavam fora de grandes agências, ou decidiram criar empresas como eu e os meus sócios. Então, isso deu uma rearranjada no mercado bastante interessante e diferente. Legal. Você acha que a pandemia impactou a criatividade dos profissionais? Assim, eu li muito isso, né, de que escritores, principalmente, roteiristas, dizendo como tinham sido impactados pela pandemia e estava difícil de criar, de conseguir, enfim, fazer esse processo criativo, né, por conta do que estavam vivendo. Você acha que isso também aconteceu na área da publicidade, na área do marketing, enfim, você de alguma maneira sente isso ou não? Aconteceram 2 coisas, sim. A resposta é sim, aconteceram 2 coisas. Aconteceu, eu acho que a sobrecarga, né, emocional, essa que você se refere, e muitas pessoas sofreram burnout, muitas pessoas sentiram o baque, porque não é fácil, né? Você está com a pressão do que está acontecendo em volta, a pressão política, a pressão emocional de estar vivendo enclausurado em plena... Vamos lá, a gente está vivendo num período de guerra, não tem bombas, mas a gente está vivendo um momento de incertezas, no momento que você pensa na vida. Isso acaba acarretando, sem dúvida nenhuma, grandes questionamentos e grandes paradas, né? Acho que vários profissionais sentiram, né? Várias empresas sentiram isso. E aconteceu também o oposto. Aconteceu que essa pandemia ela limitou tanto as coisas que ela acabou trazendo um panorama diferente, e esse panorama diferente acabou sendo combustível para diversos crescimentos, né? Para diversas empresas crescerem, para criatividade se sobressair. Eu vou citar um pouco os trabalhos de Cannes, né, que nós julgamos. Nós julgamos 2 anos, 2020 e 2021. 2020, trabalhos feitos em 2019, a partir de 2019, que não continham a pandemia como tema. E 2021, trabalhos feitos em 2020 que consideravam. Pois bem, é óbvio que os trabalhos claramente de 2020 eram muito mais soltos, alegres, mais focados em produto, menos de causas sociais do que o de 2021. 2021 houve uma sensibilização maior, eu acredito, os trabalhos levando em consideração muito mais causas, está todo mundo mais sensível, né? Então, quando um fenômeno natural, digamos assim, abate toda a população do planeta no mesmo período, sem dúvida, que o impacto foi gigantesco, às vezes de uma maneira depressiva, mas de outras vezes também como oportunidade. E isso aconteceu e acho que vai continuar acontecendo, vai demorar para cair a ficha, mesmo quando a gente tiver todo mundo vacinado. Eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente recuperar, para a gente tentar entender o que realmente está acontecendo hoje. É o fenômeno da singularidade, né? A gente só vai entender daqui a pouco. Agora não adianta. O importante agora é sobreviver
e reagir e tentar manter o bom humor e manter os empregos e manter o trabalho, a máquina funcionando. É isso aí. Daniel? Flávio, pegando um pouquinho mais de gancho aí no que você disse sobre causas, né? Com propriedade, né, você disse que isso ganhou muita força aí durante a pandemia, né? Nesse sentido, como evitar que haja aí um descompasso entre o que as marcas pregam, né, e o que elas de fato, né, acreditam e realizam? E uma segunda pergunta, já aproveitando a brecha aqui, é sobre cocriação. Como é que vocês trabalham, né, o conceito da cocriação junto com seus clientes e junto com publishers também? Se esse método, né, se esse processo funciona e como funciona aí para vocês? Eu acho que, começando pela primeira parte da pergunta, Daniel, eu acho que, veja só, esse ano em Cannes você tem toda categoria e subcategoria tem dois jeitos de premiar. Você premia pelo produtos e serviços, ou seja, empresas, né, propaganda de empresas, assinadas por empresas, ou propagandas assinadas por ONGs e institutos sociais, enfim. E o que aconteceu? Aconteceu que no setor de empresas, né, as melhores ideias de empresa vieram com bastante abordagens de propósito da marca. Ou seja, é legítimo. Eu faço detergente e cuido das focas do Ártico, eu posso escolher, faço isso verdadeiramente, eu posso escolher o que eu digo sobre a minha marca. Se eu falo sobre as focas do Ártico, ou se eu falo sobre comprar detergente, ou sobre produzir detergente. Sendo legítimo, tudo vale. E a gente, obviamente, cuida para que isso aconteça, pelo menos na premiação de Cannes foi assim. A gente zelou muito para que este propósito fosse realmente o propósito da marca e estivesse ali. E a gente entendeu claramente o momento, a gente entendeu que os assuntos preferidos para se falar nesse período tiveram que ser assuntos mais sensíveis às pessoas, porque está difícil, simplesmente está difícil, né? Então, eu acho que isso até, né, no setor de premiação de Cannes, por exemplo, em Director, que eu julguei, dos 13 leões de ouro, 7 leões tiveram uma temática social, digamos assim, ou seja, empresas falando de propósito e institutos de caridade falando de suas causas, né? Acho que 3 de caridade e 4 de propósito. E as outras 6 peças de outros 6 clientes vendendo produtos, enfim, anunciando normalmente. Mas o Grand Prix foi um Grand Prix que primou, que foi o Steve Age de Burger King, que primou pelo bom humor, pela diversão, que eu acho, e geralmente assim, né? Eu estou acreditando agora que os prêmios, né, os leões, eles são fotografias do passado. Mas o Grand Prix, se é que isso é possível sem o KIDIC, sem o Minority Report, o Grand Prix ele é uma fotografia do futuro, que é aquilo que a gente desejaria para ver. É tão bacana, tão legal, tão bem criado, tão bem feito com tanta estratégia, que a gente gostaria que fosse o futuro. Pois bem, e Steve Age ganhou o Grand Prix, então eu acredito que no final da pandemia, com essa primavera de comportamento que haverá, sem dúvida, que a gente vai ter uma comunicação que não vai puxar tanto mais assuntos sociais, se bem que o mundo está precisando, né, Daniel? Se não forem as empresas também a tentar... Os governos desistiram, né, de tentar melhorar esse hospício que a gente vive. Então, assim, que as empresas tentem também, natural, se elas realmente fizerem de fato. Em relação à segunda parte da pergunta, qual que era mesmo? Que eu me empolguei Cocriação, aqui. como é que vocês trabalham esse conceito? Se vocês costumam, né, trabalhar junto com clientes, se vocês colocam publishers também na jogada, ou seja, se isso é uma prática, como é que vocês estruturam isso dentro da agência? Não existe mais uma comunicação que você faça sem o 360. Não existe, não existe. E sim, usamos publishers, sim, usamos cocriação. Vou dar um exemplo, Uber.
Uber, que foi um case que há 3 anos atrás, o goleiro no celular, que nos deu vários leões, ele foi feito junto com a house da Uber, com ótimos profissionais de publicidade lá dentro, que é o Thiago Gurdan, o Vinícius, enfim, N pessoas, amigos nossos do mercado que estavam trabalhando lá naquela época, o Fabinho, que está lá até hoje. Então, a gente levou a ideia e trabalhamos a ideia juntos de maneira a ficar mais azeitada, arrumada, todo 360 feito. Trabalhamos junto com a parte, com as empresas de PR deles. Enfim, não existe mais o provedor único para todas as disciplinas. E a Tech & Soul é um exemplo disso. A gente tem empresas parceiras que fornecem desde de branding quando precisa, design quando precisa, programática quando precisa, publishers quando é necessário. A gente está fazendo agora, por exemplo, um trabalho para a Surrai, um lançamento de uma nova seguradora, e que o conceito criativo ele precisava de um aquecimento. Está sendo lançado agora, foi lançado agora nesse domingo. Precisava de um aquecimento. Qual que era o aquecimento? Simplesmente o fato de que quase 80% dos donos de veículos no Brasil acreditam em Deus na hora de olhar o carro e não fazem seguro. Eles têm fé. Não, eu tenho fé. Deus vai ver, Deus está vendo, tal. E a gente fez uma campanha com o Hélio de la Penha no papel de Morgan Freeman, de Deus, né, com aquele ternão brancão bonito, bacana, e dando um recado, olha, a gente olha, mas quem cuida mesmo é Surrai. Então a gente comentou que a maior seguradora do Brasil, que é Deus, que é dele, a seguradora dele, está recomendando a Surrai. E a gente não conseguiria fazer isso sem que os publishers trouxessem essa pauta, a pauta real e verdadeira dessa pesquisa, para a mídia. E isso aquece o assunto. Da mesma forma, a gente fez isso com o Dove, que é um case que a gente ganhou agora, fomos finalistas em Cannes, a gente ganhou Clio, bronze em Clio com ele, fomos num show, que fazia a mesma coisa. A gente, uma coleção a Dove lançou uma coleção de hidratantes de pele feminina e inspirado na mulher brasileira. Então a gente falou, beleza, se é inspirado na mulher brasileira, a gente precisa cuidar da pele de toda mulher brasileira. Inclusive, as telas das obras de arte sofrem, assim como as peles das mulheres, sofrem o ambiente, a temperatura e tal. E com esse conceito, a gente fez o patrocínio das obras de arte, a Dove fez o patrocínio das obras de arte do MASP, as obras de arte da Tarsila, do Di Cavalcanti e tal. E toda essa história, a gente falou, a gente contou para a sociedade, desde a parceria com empresas de social, empresas de influenciadores, com publishers, enfim, com outras agências do grupo da Unilever, com agências de mídia do grupo da Unilever, porque eles quiseram só a criação. E a Tech & Soul, ela faz isso, ela pode entrar com um projeto criativo e entregar e você produzir de outras formas. Então, sim, cocriação é o nome do que a gente acredita que traz mais efetividade, satisfação e transparência para os clientes hoje. Como que eu vou fazer um publisher melhor que a Blue Studio? Eu não consigo. É óbvio que eu não consigo, porque cada um é craque naquilo que faz. Mas eu consigo fazer coisas que, junto com vocês, dá muito mais certo e daria mais certo. Então, para a gente ter mais relevância, para as agências, os publicitários terem mais relevância, nós concluímos que haveria uma nova estratégia, a estratégia de não ser o provedor máximo de tudo e colocar tudo dentro e ninguém saber, e o cliente não saber o que está comprando. Não, está muito simples. Ele compra estratégia e criação, pode comprar mídia também, mas pode comprar mídia de outro, trazer outro parceiro, enfim, tudo vale. Tudo vale para que o trabalho seja realmente super bem executado,
né, onde as curvas de aprendizado das agências de áreas que não são o seu core não sejam um empecilho para um atendimento de primeira classe, de excelência global para os clientes. Então, sim, cocriação total, é na veia. Muito bom. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos conversando aqui com o Flávio Whiteman, que é da Tech & Soul. Flávio, você já respondeu uma parte da pergunta aqui, mas eu queria só arrematar. Você acha que é possível, né, a gente unir criatividade e performance? Quer dizer, no caso de vocês, no caso especificamente da Tech & Soul, você acha que a performance, então, ela pode vir com parceiros? É isso que você defende? Você acha que vocês ficam com a criatividade, trazem um parceiro para pensar na performance? Dá para unir essas duas coisas de uma maneira harmoniosa, que não dê nenhum tipo de atrito? Com toda certeza, Luiz. Esse é o nosso dia a dia. A gente tem pelo menos 5 ou 6 cases que a gente tem aqui, que a gente faz, que a gente trabalha, de resultados extremamente positivos. Inclusive, é o que eu costumo falar para o pessoal aqui, que a Tech & Soul, ela faz uma programática interessantática e não chática. Qual que é? Veja só, se a programática ela precisa fazer o delivery técnico e preciso, né, de mensagens, vamos lá ver. Se eu, mais uma vez, Maxwell Smart, abro lá o meu armarinho, vou escovar os dentes. Se o agente 13 não falar para mim algo que me comova ou que me faça sorrir, não, eu vou fechar ali e não quero falar com ele. Aí que tá. Não é porque eu encontro, através do acelerômetro e do GPS, a pessoa, exatamente o interesse dela e o local que ela quer, e o interesse, o que ela está querendo ver naquele momento, não quer dizer que aquilo que eu entregue para ela precise ser chato ou precise apenas ser verde ou vermelho com CTA ou sem CTA. Não. Pode ser conteúdo de marca. Quem falou que o funil pode ser triste? Quem falou que o funil pode ser chato? Não, do funil saem coisas maravilhosas, como cachaça, por exemplo. Então, o funil, ele filtra, ele traz para a gente aquela coisa... Estamos falando do pessoal do interior de São Paulo aqui, um está em Ribeirão, outro está no sítio, o negócio de cachaça cai bem. O funil ele precisa, ele traz para você o que tem de melhor e no jeitinho. Então, a gente exerce aqui, quando a gente fala de conteúdo de consideração, principalmente na performance, né? De consideração e também de preferência, a gente tem certeza que um ótimo conteúdo pensado para esses momentos e trabalhado para esses momentos, com parceiros, sem parceiros, não importa. Isso é fundamental, inclusive para fazer o branding. Então, assim, vou dar um exemplo. Muitas vezes você é abordado porque você está no final do funil por peças cháticas na programática, que são aquelas peças que consideram na inteligência artificial, que precisa um pouco mais de emoção, que consideram que você já está ganho, que você vai comprar. Não! De repente eu estou no final do funil e quero mais informação, que eu quero coisas diferentes, eu quero coisas inspiradoras no final do funil, principalmente para produtos mais caros. E esse é o ponto. E a gente percebe que há muitas verdades consolidadas e verdades que não são verdadeiras, consolidadas em programática, que permite aí a gente trazer inovação, inclusive para essa parte da comunicação. Acredito piamente, Luiz, que é possível levar, seja lá aonde for, algo gostoso, legal, bacana, interessante para as pessoas, porque no final a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de encantar, a gente está falando mesmo de informar, mas de informar de um jeito bacana, de um jeito legal. Eu acredito sim. Bom, aproveitar que a gente não está no cone do silêncio aqui do Agente 86, né? Nem temos aqui Agente 99. Ninguém vai saber, Luiz, ninguém vai saber o que você está falando. Exatamente, isso aqui é piada, é piada interna, né, Flávio? Só nossa, aqui dos vacinados. Enfim, Daniel,
Vamos lá, Daniel, você. Vamos lá, Flávio. Falando em pessoas, né? Sua última fala aí. Eu acho que todo mundo teve que se reinventar pra caramba aí nos últimos 2 anos, né? E a gente mesmo aqui, né, fez um processo super, super parrudo, né, de reinvenção, criando uma nova operação de publicidade aqui, super mais engajada e com objetivos aí bem concretos, que é o Estadão Blue Studio, né? Como é que vocês se reinventam aí dia a dia? E qual é a gasolina que vocês colocam aí nesse motor? Eu vou falar a coisa menos sexy que qualquer um esperaria que fosse ouvir. Na verdade, a gente se apaixona pelos problemas dos outros. A gente tem aqui um altruísmo absurdo, que o cliente tem um problema e a gente quer ajudar, a gente quer resolver, a gente quer participar, a gente quer olhar para trás e falar, puta, a gente se ajudou aqui, a gente foi junto, pô, que bacana, né? Resolvemos esse problema. A reinvenção, ela parte de um problema. Não podemos esquecer, né, que Aleluia foi composto para pagar dívidas. Handel estava devendo muito dinheiro de jogo e prostituição. E aí ele fez uma música lá, vendeu para a igreja Aleluia, Aleluia, e rolou. Então é isso. Eu acho que a principal reinvenção é a vontade de ver as coisas dando certo. O principal combustível é resolver o problema que às vezes impede, que você está vendo, mas às vezes o cliente nem vê. Às vezes alguns clientes chegam para a gente e falam assim, putz, olha, eu preciso que vocês façam tal coisa, porque isso vai resolver o meu problema. Aí você começa a falar com ele, meio tipo divã, assim, psicólogo, mas diga lá, qual que é o seu problema e tal. Mas e aí? Você começa a entender, e você vê que talvez a solução não seja aquela, talvez seja outra. E, na verdade, como a gente é independente, a gente pensa independente, a gente quer ajudar, a gente oferece, a gente diz e recomenda soluções que são independentes daquilo que o cliente acha que vai resolver ou não, que a gente acredita. E, na verdade, é um pouco de acreditar, e acreditar e achar que tá correto nisso e que leva um pouco à frente, assim. Tipo assim, chegar lá na frente e falar, viu? Deu certo. Acho que é um pouco isso, sabe? Mais simples do que a gente pode imaginar. E, obviamente, participar dessa coisa maravilhosa que é a indústria da comunicação, né? A indústria da comunicação, ela tem muita importância. Talvez se a indústria da comunicação tivesse funcionado, trabalhei muito tempo quando era garoto para o Ministério da Saúde e tenho clara noção das campanhas antitabagistas pelas quais participei na época, que hoje são reconhecidas pela Unesco como efetivas e de um objetivo claro de que ajudou no funcionamento, no bom funcionamento do SUS em relação a não ter muito mais doentes, né? Quando cessou o número de fumantes deixou de crescer, para a AIDS a mesma coisa. A comunicação é tão importante, a nossa indústria é tão importante que a gente sabe, a gente não pode dizer porque não tem como fazer essa medição, mas a gente sabe que se houvesse uma comunicação efetiva sobre o problema que a gente está passando agora, milhares e dezenas de milhares de pessoas teriam se salvado. É muito sério isso. Eu não estou falando em questões humanitárias somente, mas em questões econômicas também. O cessamento da vida de uma pessoa cessa a economia em volta dela. Isso é uma perda absurda para o país. Então, de certa forma, a gente vê que essa indústria precisa cada vez mais, eu acho até que, soltando aqui como um insight, eu acho que o Brasil precisa de mais empresas atuando como o Ministério da Saúde costumava atuar uns anos atrás, né? Muitos anos atrás, inclusive, não só agora, no último governo. Mas, por quê? Porque as empresas precisam ajudar o país nesse momento em que as instituições não funcionam. E é por isso que eu acho que, ainda durante um tempo, vai haver algumas empresas que vão batalhar por causas, pelos seus propósitos. Está aí o Magazine Luiza, né? Que tenta ajudar como pode. Está aí diversas outras empresas tentando incentivar a vacina. Então, diversas empresas tentando ajudar as outras empresas, as pessoas a passarem por isso. Então,
comunicação é algo tão apaixonante, efusivo e necessário para a nossa vida que, poxa, eu acho que quanto pior o problema, acho que mais comunicação precisa haver para a gente sair dele. Excelente, Flávio. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos hoje com o Flávio Waitman, que é Chief Creative Officer e cofundador da Tech & Soul. Flávio, obrigadíssimo pela presença, cara, pelo excelente papo que nós tivemos aqui. Eu fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. Mamãe, apareci no Estadão. Precisava dar esse recado para a dona Geni, tá? Porque, assim, sonho de criança. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Antes de terminar, gostaria de dizer que o Flávio e a Tech & Soul aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que seria esse nosso novo posicionamento. O resultado vocês podem conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês, inclusive da mãe do Flávio, e acompanhem essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming, que pode ser acessada no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.